Nesse vídeo, vamos falar de uma fórmula especial para aumentar a sua energia, ou a energia dos seus pacientes, que é muito utilizado quando a pessoa apresenta uma queixa de cansaço, que é super comum. Eu sou o professor Gustavo, professor Gu, professor Francesco, professor Chesco, para os íntimos, para vocês. E eu já peço para vocês colocarem nos comentários se vocês tratam de pessoas que sofrem de cansaço, se vocês se sentem cansados, porque essa acho que é uma das principais queixas que temos hoje, né, queridos? Beleza. Nós vamos falar de uma fórmula muito famosa. É a fórmula mais básica, e no sentido de básico é que seja a primeira. Sim. De base, de força de mesmo, alicerce, okay? De alicerce, perfeito. Que assiste uns em tanque, que é a decocção dos 4 cavaleiros. Por que decocção dos 4 cavaleiros? Porque nessa fórmula ela é constituída por 4 fórmulas que são muito bacanas. Que a gente vai falar do Renshen, do Zigankal, que é o Alcaçuz, do Baizu, que é a traquilose macrocéfalos, e do Fulinger, que é aquele cogumelo que drena a umidade. Mas, galera, isso tudo é grego, né? Isso tudo é para o nosso workshop avançado, tá? Isso. E a gente até usa essa fórmula para o seu Chesco, que a gente explica lá, que são as fórmulas que ajudam a entender que tem uma erva que é o imperador, que vai ser a função principal, mensageira, ministra, enfim. Existe uma lógica por trás que a gente não vai falar aqui, que o nosso objetivo aqui é simplificar para vocês. Claro. A fórmula, né? Desculpa, Gu, olha só. A fórmula, gente, nada mais, nada menos, é que é igual aquela garrafada que a gente acha... A sopinha da vovó, né? Em Belém do Pará, que tem aquelas garrafadas, tem em todo canto no Brasil, né? Isso. Que faz aquela mistura de ervas. Isso, são as misturas de ervas. Só que na medicina chinesa, as ervas são pensadas milimetricamente, de acordo com o imperador, ministro, mensageiro assistente. Quem tiver interesse, a gente tem um workshop de fitoterapia de uma forma mais profunda. Perfeito. E essa, por sinal, é uma forma que está no workshop, né? Seria a primeira fórmula do elemento terra. Exatamente. Para que serve essa fórmula? Olha só. O que eu mais escuto na minha prática clínica é que o paciente está cansado. Sim, e cansaço, né, geralmente é uma demonstração, é um sintoma de uma deficiência do Qi do baço. Ok? Esse cansaço que a gente está falando é aquele cansaço que vem do excesso de atividade mental, de uma alimentação desregulada, de preocupação, né? O que mais tem hoje, gente? A gente exporta preocupação, né? Preocupação com, sei lá, situação econômica, situação bélica, situação de saúde, com as contas para pagar, né? Sim. E isso ao longo do tempo vai debilitando esse órgão, né? Que é o baço, né? Que é o baço, isso. E aí ele perde a capacidade de transformar a caloria que a gente come em energia vital. Então, assim, você percebe que a gente acaba comendo mais para repor e a gente não consegue transformar tudo em energia vital. E essa má transformação ainda gera umidade, né? Ainda vai gerando um refúgio, vai gerando uma dificuldade metabólica sistêmica. Isso, e que eu tinha muita dificuldade em entender o que é umidade na medicina chinesa quando eu era aluno, sabe? Umidade é como se fosse essa sobra desse depósito, né, de produto, né? E essa umidade passa a ser um líquido que é patológico. Que afeta o funcionamento Quando eu brinco com os alunos, parece uma graxa, sabe? A gordura também pode ser uma umidade, o colesterol alto pode ser um sintoma de umidade em excesso. Então, a grande dificuldade do aluno de acupuntura, ou enfim, das pessoas que trabalham com essa terapia, é identificar que ao mesmo tempo eu tenho um baço deficiente, um padrão de deficiência, e eu tenho um padrão de excesso, que é a umidade, né? E talvez alguém que já esteja pensando, alguma pessoa que já estuda medicina chinesa, falando, então essa forma serve para emagrecer, para drenar essa umidade? Serve, mas não é a mais indicada, tem formas mais específicas para isso. Perfeito. Mas essa forma é muito boa quando a pessoa entra naquele estado meio de cansaço crônico, né, de burnout, de fadiga, falta de memória, né, Tia? Sim. É aquela pessoa que começa a ficar sem força da vida, de ir e fazer assim, o que ela precisa fazer. Sim. Olha só, se a gente analisar aqui nas manifestações clínicas, e aqui eu já vou fazer um jabazinho aí clássico nosso, essa descrição toda aqui, dessa ação, síndrome, manifestações clínicas, indicações, eu trouxe lá do aplicativo que nós criamos, que é o Fitoguia. É um bulário digital, onde o acupunturista ou terapeuta integrativo, se tiver dificuldades, né, em
qual fórmula eu vou prescrever, qual não, está ali um bulário explicando todas as ações, síndromes, manifestações clínicas, indicações, o nome das ervas e composição. Então, quem quiser pode procurar. Já colocar na descrição aqui do vídeo o nome do aplicativo, mas já vai estar tudo que está escrito aqui, inclusive as plantas, vão estar lá, vale a pena você baixar o Fitoguia, que é muito prático. Perfeito. Essas manifestações clínicas é muito importante, né, Gu? Porque eu tinha muita dificuldade quando era aluno, eu ficava meio que decorando. Não é decorar, gente. E não é, entende? Então a gente tem só que observar. O mais importante, você pode não saber nada de fisiopatologia, mas se você perceber que existe um cansaço, aqui, eu errei aqui, peraí, deixa eu trocar. Eu gosto de imaginar eu gosto de imaginar o paciente, sabe? Em vez de decorar, eu tento imaginar como é que esse paciente é um cara cansado, Sim. né? Se esse paciente estiver cansado, indica que ele possa ter uma deficiência do Ti. Isso. Ok? O rosto pálido, uma deficiência talvez de sangue, sabe aquela coisa das avós que falam, nossa, esse menino não come direito, não toma né? sol, tá aquele... Isso, a pessoa está deficiente, ok? Falta de apetite pode ser uma relação muito forte. Sim. Fezes amolecidas, porque o corpo tentando expulsar essa umidade do corpo, comida nas fezes que não faz, né, a digestão bem feita. Vocês percebem que o tempo inteiro vai trazendo manifestações físicas e manifestações também comportamentais, como pensamento repetitivo e preocupação. Essa fórmula, para quem é acupunturista, é como se fosse o E36. Em formato de uma fórmula, em forma de cápsula, ok? Então, a gente, quando um paciente está cansado, a gente usa o E36, por exemplo, um baço pâncreas 3, que são pontos de acupuntura que tonificam o Ti do baço e o Ti geral. É um biotônico fontora da medicina tradicional chinesa, né? Exatamente. E que, como a gente sabe, você como psicólogo de formação sabe que qual é a emoção do baço? Eles colocam raciocínio, preocupação, né, gente? O que mais tem, a gente, é preocupação, como a gente falou no início. Perfeito. Né? Isso vai desgastando a gente. Eu também gosto de pensar, Tiesco, no E36, que é aquele ponto que era usado para o pessoal carregava as liteiras, né? Sim, sim. Ele dá um gás na gente, assim, é um ponto que ajuda a longevidade. Tem livros que têm descrições profundas desse ponto, são 6 páginas só dos benefícios. Então, essa forma você pode pensar como se fosse uma fórmula base, como a gente falou, para abrir o seu tratamento, inclusive para outras fórmulas mais avançadas, porque às vezes o paciente está com Ti do baço, energia tão fraca, que ele não consegue nem digerir aquele medicamento, aquela vitamina, aquele nutriente, aquele alimento, então a pessoa começa a comer e se estagnar mais ainda, né? Galera, é uma fórmula muito tranquila, segura para usar como prescrição. Devem acompanhar a prescrição de acordo com a posologia indicada pelo produtor. A gente está optando em passar fórmulas muito suaves, muito tranquilas para vocês aprenderem a trabalhar com a fitoterapia chinesa, ok? E se você está vendo aqui, você não é acupunturista, pode conversar com o seu acupunturista, manda esse vídeo para ele. Perfeito. Que é uma fórmula que basicamente qualquer acupunturista pode estudar um pouquinho e conseguir entender com a fórmula base que a gente usa até para ensinar outras fórmulas mais avançadas. É isso mesmo, mas traz o nome de Junzintang, viu? Não vai chegar no acupunturista, me dá o biotônico fontora que o Tiesco falou e eu Gustavo falaram. Vai dar ruim. Isso. Então, ou seja, só uma pequena apresentação. A gente optou por ter essa forma, que é uma forma muito segura, é uma forma que, gente, vai ajudar o seu paciente em absolutamente tudo. Pois, como nós falamos, ou seja, o elemento terra é o central. Isso. Se a gente tonifica o vaso, a gente tonifica o corpo inteiro. Todo. E aí vai estar escrito aí algumas indicações, que são até doenças ocidentais. A gente não está aqui fazendo nenhuma prescrição que você tem que tomar isso, de tal coisa. Não é nosso objetivo. A gente colocou aqui essas doenças, inclusive, né, como o intestino irritável, para você ter uma ideia mais ampla da utilização da fórmula e pensar que talvez para aquele paciente que apareceu com uma dessas queixas, essa possa ser uma fórmula indicada também. Excelente. Acho que essa daí eu não saberia falar, não. Foi top. Beleza, então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Compartilhem. Dê o tal do joinha aí. Coloca nos comentários, que ajuda muita gente. Ajuda muito. Tragam casos clínicos, né? E experiências que vocês já tiveram também com o uso dessa fórmula, caso alguém de vocês
já tenham utilizado. É isso. Acho que é isso mesmo. Muita luz e até o nosso próximo vídeo. Então vamos que vamos.